Você sabe, no fundo, bem no fundo, você sabe, existe algo que Deus colocou aí dentro de você. Uma direção, uma missão, uma responsabilidade. Mas você está fingindo que não ouviu. E a pergunta que ecoa hoje não é se Deus falou. Por que você está correndo? Vamos começar em Isaías capítulo 6, verso 8. Ali, algo poderoso acontece. O profeta Isaías ouve a voz de Deus perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Preste atenção em um detalhe muito importante. Deus não grita, Deus não implora, Deus chama. O chamado não é barulhento, ele é profundo. Ele não vem sempre com clarões no céu, ou uma voz audível. Às vezes ele vem como um incômodo que você não consegue calar, um desconforto, uma inquietação, aquela sensação constante de que você nasceu para algo maior do que está vivendo agora. Diante desse chamado, Isaías responde imediatamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma resposta de prontidão, de entrega. Mas, como sabemos, nem todos respondem assim. Agora vamos para outra história. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas. E não foi uma palavra vaga, não foi simbólica. Foi direta, clara, objetiva. Levanta-te, vai a Nínive. Jonas, ele não ficou confuso. Ele não precisou de confirmação, não pediu um sinal, não duvidou se era realmente Deus falando. Ele ouviu com total clareza. E aqui está o ponto que muitas vezes dói em nós. Na maioria das vezes você não precisa de mais direção, você precisa de coragem. Porque ouvir não é o problema. Obedecer é. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe para onde precisa ir. A questão não é falta de clareza, é falta de ousadia para dar o primeiro passo. E o que Jonas fez, ele fez algo que muita gente faz hoje. Elnao diz não para Deus. Ele simplesmente comprou uma passagem para o lado oposto. Deus disse: Nínive. Jonas foi para Tarsis. E aqui está a versão moderna dessa fuga. Talvez você se reconheça em alguma delas. Você se ocupa demais, enche sua agenda de compromissos para não sobrar tempo para pensar naquilo que realmente importa. Você diz para si mesmo e para os outros que ainda não é o tempo, que precisa se preparar mais, que um dia, quem sabe, você se esconde atrás da insegurança, listando todas as suas incapacidades e esquecendo que quem capacita é aquele que chama. Você se distrai com entretenimento, com redes sociais, com qualquer coisa que abafe a voz de Deus. E talvez o mais perigoso, você espiritualiza sua covardia. Você continua indo à igreja, continua falando de Deus, continua orando, mas o seu coração e os seus pés estão indo na direção contrária ao propósito. Jonas não abandonou a sua fé em Deus. Ele só tentou fugir da sua missão. E isso é ainda mais sutil e perigoso, porque a gente se engana achando que está tudo bem. Mas a fuga sempre tem um custo. A Bíblia é muito descritiva sobre os movimentos de Jonas, né? Ele desceu para Jope, desceu para o navio e depois desceu para o porão do navio. Toda fuga do propósito é uma descida. Você começa a descer espiritualmente, emocionalmente, existencialmente. E então, inevitavelmente, veio a tempestade. Uma tempestade tão violenta que ameaçava destruir o navio. Mas entenda algo crucial aqui. A tempestade não era, em sua essência geográfica, ela era espiritual. Não foi o mar que ficou agitado primeiro, foi o coração de Jonas. A tempestade que ele enfrentou nas ondas não começou ali. Começou no exato momento da sua desobediência. E aqui está a frase que talvez você precise ouvir hoje e guardar no seu coração. Fugir do chamado não cancela o propósito, só aumenta a tempestade. A sua missão continua lá, esperando por você. Mas o caminho de volta fica cada vez mais turbulento. Talvez a sua tempestade hoje não seja financeira. Talvez não seja um problema no seu casamento ou na sua família. Talvez não seja nem na sua saúde. Talvez a sua tempestade seja existencial. Aquela sensação constante de vazio, de atraso, de que algo está fundamentalmente fora do lugar na sua vida. E porque quando você foge do seu chamado, você entra em conflito direto com o próprio propósito que sustenta a sua existência. É como tentar nadar contra uma correnteza poderosa. Voca-se e cansa, se frustra e não sai do lugar. Esse sentimento de que falta algo, essa angústia sem nome, pode ser simplesmente a sua alma gritando porque você está no navio errado
indo para a direção errada. Agora, preste muita atenção. O clímax dessa história revela uma verdade que quebra a nossa negação. O navio quase afundou. A vida de outras pessoas foi colocada em risco. Romans inocentes, marinheiros que não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas, tiveram medo e sofreram as consequências. Sua fuga nunca afeta só você. A sua omissão, a sua procrastinação, a sua decisão de se esconder impacta o mundo ao seu redor. Pessoas que deveriam ser abençoadas por você ficam desassistidas. Oportunidades que Deus preparou para outros, através de você, se perdem. E o mais chocante, Jonas dormia no porão, enquanto o mundo ao redor dele entrava em pânico. Quantas pessoas estão sendo afetadas agora pela sua omissão, pelo seu sono espiritual? A tempestade não começou no mar. Começou quando Jonas decidiu fugir. E talvez a sua tempestade também tenha começado muito antes do que você imagina. Não foi quando você perdeu aquela oportunidade. Não foi quando o relacionamento acabou. Não foi quando a crise financeira bateu a porta. Foi lá atrás, no dia em que você ouviu a voz de Deus e, em vez do dizer "eis-me aqui", você disse depois. O padrão é claro. Deus chama. Você ouve, você foge, e a tempestade vem. Mas a boa notícia é que a história de Jonas não termina na fuga e nem na tempestade. Ela termina na rendição. Eu sei, hoje não é um vídeo confortável, é um espelho. E eu preciso te perguntar diretamente: você está fugindo do quê? Desse ministério que Deus colocou no seu coração? Daquela responsabilidade que você sabe que é sua? Da posição de liderança que estão te oferecendo? Daquela decisão difícil que você precisa tomar há meses? Da mudança de cidade, de emprego, de hábitos que Deus já pediu? A pergunta, repito, não é se Deus falou com você. Quanto tempo mais você vai continuar correndo? Porque cada dia de fuga aumenta o peso da tempestade. E adia a paz que só a obediência pode trazer. Se essa palavra mexeu com você de alguma forma, se você sentiu algo apertando aí por dentro, não ignore esse sentimento. Isso pode ser o chamado de Deus ecoando mais uma vez na sua vida, te dando uma nova chance de mudar de rota. E eu preciso te avisar. No nosso próximo episódio nós vamos entrar ainda mais fundo nessa história. Nós vamos falar sobre o que acontece quando Deus não cancela você mesmo na sua desobediência. O que acontece quando Ele te confronta no fundo do oceano para te resgatar, e isso vai mexer com a sua mente de uma forma que você não espera. Se você sente que essa palavra é para você, prepare-se. O próximo episódio vai mudar a sua perspectiva sobre o fracasso e a redenção. Obrigado por estar aqui e até a próxima.